ao 40, que é o último versículo do capítulo 11 da carta aos Hebreus. E outros, podemos ler, irmãos? Estão prontos? E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram cerrados ou apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio de espadas, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno deles, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo sido testemunha pela fé, tendo dado testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Agora, preste muita atenção no versículo 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Nós vamos entender, irmãos, vou procurar entender essa mensagem que Deus tem para nós nessa noite. Querido Deus, eu sei, Pai, que Tu continuas falando como no tempo antigo, mesma coisa, Tu não mudou, mas agora nós temos aqui conosco nessa dispensação, que os nossos irmãos do antepassado, lá na outra dispensação, viram ao longe, mas nós alcançamos, sim, Pai, e temos este privilégio divino, de até nesses dias, sim, Pai, do século 21, depois da Tua vinda, estamos ainda aqui Te ouvindo, Senhor, e aguardando as Tuas promessas. Sim, Pai, Tu trouxeste a perfeição da salvação, e nós louvamos e glorificamos o Teu nome, hoje e sempre. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Louvo a Deus pelas pessoas que nos visitam. Eu vejo o irmão Joel Cedrez, a irmã Néia está aí também, a Néia, irmão Joel. Tem um moço lá de camisa jeans, ele chegou, como é teu nome? Eliezer? Eliezer. É a primeira vez que você veio aqui? Eu vi, irmãos, que ele entende de igreja, fico olhando. Estava sendo feita a leitura bíblica do início do culto, o pastor Léo estava lendo, e ele parou lá e não entrou. Parou, depois baixou a cabeça, orou, e perguntou para o irmão: onde eu me sento? Ele entende de igreja. Tu tivesse um pastor, ou tu tens um pastor que te ensina. Eu estou passando essa lição, irmãos, coisas que nós precisamos aprender. Muitas pessoas, já velhos, não aprendem essas coisas. Está se lendo a Bíblia, vai entrando, vai batendo em cadeira, vai batendo em tudo, não respeita ninguém. Mas a Bíblia, irmãos, quando se lê, é a boca de Deus falando. Você imaginou diante de quem você está? Na presença de quem você está? Tem outro irmão ali que chegou com 4 senhoras. Como é o teu nome, irmão? É a primeira vez que vem aqui também? Já veio outra vez, né? O Valdir. Mas elas já vieram com vocês? Não? A primeira vez. São bem-vindas aqui, em nome do Senhor Jesus. Viu, irmão Valdir? Bem-vindo aqui. Eu vejo um moço que está lá atrás, ele está olhando para frente, mas eu conheço ele há muito tempo. Ele está aí do lado do Vando, atrás do Vando. Seja bem-vindo aqui também. Bate nele, Vando, assim, dá um tapinha nele, isso. Cumprimenta ele por mim. Seja bem-vindo aqui. Todos vocês, irmãos, que estão aqui, sejam bem-vindos. Tem outra senhora aqui, ali, assim, que eu estou vendo, que nunca vi ela aqui. Essa senhora que está assim, ó. A filha do Molavino. Alguém me falou que você vinha aqui. Seja bem-vinda aqui. Molavino, o pai dela, a mãe, a Kika, né?
meus velhos conhecidos, o presbítero Lavino, acho que ele está com quase 100 anos. 96, sexta-feira. A mãe dela 90. E ela veio aqui hoje nos visitar. Um abraço forte neles por nós, tá bom? Sejam muito bem-vindos aqui, irmãos, na gloriosa paz de Cristo Jesus. Alguns irmãos me falaram, eu vou para Blumenau, outros estão lá. O presbítero Aldeci está lá na Santa Regina, outros estão na meia praia, e outros não sei aonde andam. Gente que sempre canta. Mesmo o grupo de jovens tanto desfalcado, com quase menos da metade aqui, mas a orquestra também, mas não deixaram de louvar a Deus e exaltar o Senhor. Por isso eu pedi para vocês cantar 3 hinos, e dá para fazer. Mas nós não ensaiamos, nós não vamos cantar. O outro já cantou o mesmo hino que eu ia cantar. O que é isso, irmãos? Nós estamos cantando para quem? Você está cantando para mim? Para a nossa denominação? Isso muda alguma coisa? Não. Nós estamos mudando, cantando para aquele que nos deu o maior privilégio que Abraão não teve, que Jacó não teve, que Isaac não teve, que Davi não teve, que Moisés não teve, que os profetas que profetizaram acerca dele não tiveram. Mas nós temos esta oportunidade de dizer: o Espírito Santo do Senhor está comigo, o Espírito do Senhor está falando, aleluia. Se eu abrir o meu coração, Ele vai falar comigo nesta noite. Eu volto a dizer para os irmãos: que privilégio, irmãos, ouvir a voz do Senhor, ouvir o que Ele nos tem para dizer. Aqui nesse capítulo 11 da carta aos Hebreus, ele começa a falar sobre e dar exemplos sobre a fé, falar sobre o que é a fé. A fé, irmãos, conforme está escrito aqui e conforme nós entendemos e vivemos, é o firme fundamento das coisas que se esperam, aquilo que nós nunca vimos, mas esperamos, e a prova das coisas que não se veem. Como é que você vai provar para alguém que uma coisa que você diz que existe, e ele diz: mas então me mostre que eu quero ver? É pela nossa fé, irmãos, que nós vamos mostrar para aquele outro incrédulo que não entende. Pelo nosso testemunho pessoal, ele vai dizer: isto que ele está falando é verdade, porque viu a mudança que aconteceu na vida dele. Agora ele diz que é uma testemunha de Jesus, porque ele sente alguma coisa de Jesus, ele viu alguma operação sobrenatural desse Jesus. Por isso nós vamos também crer, irmãos. Por isso as pessoas foram se convertendo. Eu lembro-me de um tempo, irmãos, que já vai passando os anos, e os anos passam muito rápido, mas eu era ainda menino, quando alguém aceitava Jesus num determinado lugar, toda aquela vizinhança dele também aceitavam a Cristo. E quando alguém não queria aceitar Cristo, procurava sair dali daquele meio, pegava a mudança dele, arranjava uma desculpa e ia embora, porque estava rodeado de testemunhas e não suportou, foi embora. Tem um lugar desses que eu passo lá e não habita mais ninguém nesse lugar. Tem muito no interior isso hoje, irmãos. Eram lugares grandes, tinha lá comércio, tinha uma igreja, tinha um cemitério, tinha uma opção de coisa, mas de repente o serviço ali não deu mais, a terra enfraqueceu, eles venderam tudo para reflorestamento, geralmente é assim, e aonde era uma vila forte,
um patrimônio, como alguém chama, ali ele virou um deserto. E eu passo num desses desertos hoje, lá tem uma figueira, e eu olho naquela figueira, está bem na curvinha da estrada assim, ali eu me lembro do irmão Lodário, do José Quindota, do Pedro de Arrazão, e de outros irmãos que agora não lembro o nome, Lauro Morló, a irmã Bia, o irmão Vicentinho, todos ali ao redor, famílias que foram se convertendo, foram se ajuntando ali e formavam uma congregação, porque alguém chegou ali com uma nova de alegria. Ele saiu doente, viciado naquele tempo era álcool e cigarro, vício do cigarro, alcoólatra, brigava, era ruim, era idólatra, e chegou mudado, era doente, foi curado, porque as curas divinas, irmãos, num tempo passado, vinha junto com a salvação, é verdade. A pessoa aceitava Jesus, ele estava doente, ele era curado, a grande maioria. E também outra grande parte, a outra parte, que não precisava de nada, não precisava de saúde, não precisava de bens financeiros, não precisava de nada, ele tinha tudo o que queria. Foi o caso da minha família, tinha tudo o que queria, mas o que houve para eles vir para Jesus? Um vazio, um chamado. Ouve sua voz a chamar. Cristo te quer libertar. Sai dessa situação, larga esse mundo, deixa a idolatria, deixa o paganismo sobre o que nós estudamos nessa manhã, deixa tudo isso e te abrace a Cristo. E ali se formava um grupo de pessoas que adoravam ao Deus vivo. O Evangelho entrava numa aldeia, entrava num sítio, numa fazenda, entrava por um, e de repente todos eram contagiados. Tem uma historinha que canta um hino, eu não sei se é verdade ou não é, mas tinha um fazendeiro e tinha lá um irmão que trabalhava com ele, e era pobre, um peão da fazenda. E o fazendeiro, muito rico, teve um sonho, que sonhou que o homem mais rico da fazenda dele morreu. Aí ele ficou apavorado, era ele o mais rico, ele era o homem mais rico, era o dono da fazenda, mas tinha um grupo desse povo ali na fazenda dele, e tinha o grupo do líder desse povo, era o pobre. Mas quando ele levantou, acordou preocupadíssimo por causa do sonho que ele teve, veio a notícia: o Zezinho, teu funcionário, teu empregado, o trabalhador, o teu peão morreu, acabou de morrer. Aí ele descobriu quem era o homem mais rico da fazenda dele, era o mais pobre. É assim, irmãos, que Deus nos aperfeiçoou, aleluia, que Deus nos trouxe o seu conhecimento de um velho pacto para um novo pacto. Então aqui no capítulo 9, ou seja 11, ele nos fala, depois eu vou lá para o final do capítulo, para nós concluir com aquela mensagem que está lá. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho, pela fé entenderam que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que daquilo que se fez não foi feito do que é aparente. E quer dizer, eles criam, tinham fé que o Senhor foi o Criador do mundo, o Criador de todas as coisas, e nada do que Ele usou para fazer esse mundo, essa terra, os céus, o mar que agora nós vimos, Ele pegou o material daqui ou de outro lugar, mas pelo poder da sua palavra, Ele criou tudo isso. Eles criam nisso, sabiam que era isso. Daí o escritor aos Hebreus, porque essa transição, irmãos, do velho pacto para o novo pacto,
foi muito difícil. Para nós hoje, que estamos mergulhados já na glória de Deus e na graça de Deus e andando todo esse tempo, parece fácil, mas aquela transição do tempo da lei para a graça foi muito difícil. A grande maioria não entendeu, se revoltaram, achavam que isso era uma agressão contra Deus, porque não deram lugar ao Espírito Santo. Essas famílias pelas quais o Senhor Jesus se manifestou, irmãos, desde sua mãe, seu pai adotivo, os profetas, os discípulos, os primeiros discípulos, João Batista, todos eles eram famílias que aguardavam ardentemente as promessas de Deus, que estavam escritas sobre esse tempo da manifestação do Filho de Deus, e eles aguardavam, mas a grande maioria não aguardava. Eles já tinham se acostumado, irmãos. Assim como é muito perigoso hoje você se acostumar com a graça e dizendo: olha, Deus, tu és bonzinho, teu filho já morreu por mim mesmo e acabou, e todo mundo está levando a vida assim, eu também vou caminhar assim de qualquer jeito, vou viver como qualquer um nesta terra, e não precisa de mudança em mim. Não, irmãos, Jesus veio para mudar. Jesus veio dizendo que era um novo nascimento, esse processo de difícil entendimento para a grande maioria. Novo nascimento? E este rosto de um novo nascido vai brilhar até o fim, porque o novo nascido em Cristo, irmãos, ele não envelhece, ele não cria rugas. Essa criatura novo nascido, Jesus disse que ele nunca morre. Crês tu isto? Aquele que vem a mim passa da morte para a vida. Eu sou a vida. Foi Jesus que disse, não sou eu que estou dizendo. Então, meu irmão, minha irmã, se você não entende esse assunto de igreja ainda, e de que a igreja corpo de Cristo, ou já entendeu um dia e agora renegou a fé, se apostatou da fé, voltou para trás, é bom você reaver este assunto, porque a estrada, o caminho está estreitando cada vez mais, e nós estamos chegando como se fosse um funil. Mas você olha bem, que no final desse funil tem uma portinha de saída, e Jesus continua dizendo: eu sou a porta. Quem entrar lá e vir direto aqui, encontra eu aqui. Ele dizendo: muitos procurarão entrar, mas não encontrarão a porta, porque não vêm pelo caminho que eu apontei. Eles vêm pelo caminho largo, chega numa muralha grande e começa a procurar a porta. Parece bêbados, tontos, procurando a porta, mas aquele que tem a visão do céu, aleluia, os olhos ungidos pelo colírio divino, ele anda no centro do caminho e encontra a porta de saída. Essa é a mensagem da salvação. É isso que você veio ouvir aqui. E daí o escritor aos Hebreus, para chamar a atenção dos hebreus sobre a fé, tantas coisas mais, né? Coisas que eles estavam falando, que eram promessas e eles não acreditavam, e ele começou a citar exemplos, desde Abel até eu creio que até Gideão, por ali ele parou em citar nomes. Aqui tem a galeria dos heróis da fé, são heróis da fé, que morreram sem conhecer, mas tinham uma esperança. E agora, o que vai acontecer com eles? Foram homens que lutaram, mas o que vai acontecer com eles? Deus vai descartar eles? Não. Aí ele começa a falar já no final do capítulo 10, do capítulo de número 11, ele começa a relatar. E sempre, irmãos, aqui o próprio escritor aos Hebreus,
Ele disse que é de difícil interpretação certas coisas, dessa transição da graça da lei para a graça. É difícil a interpretação, mas quem tem o Espírito Santo discerne tudo, e por ninguém é discernido. Ele entende. O analfabeto, o semi-analfabeto entende. Eu vi muitos analfabetos, por falta de pessoas sábias e instruídas na escola, não tinha quem soubesse, eles assumiam posto, e eram eles que ganhavam esses grupos que iam se juntando e formando igrejas locais. Os analfabetos, os que não sabiam nada, mas dizia o Senhor Jesus: eu sou tua testemunha, tu fez coisas maravilhosas na minha vida, tu operou na minha filha, tu operou no meu filho, tu ressuscitou a minha filha. Não era difícil, irmãos, não era avisado, porque não tinha comunicação, de você um dia chegar num culto, e lá naquele lugarzinho pobre, da casinha de madeira, e dizer assim: tem um irmão aí, que tem uma menina com ele, de 11 anos, filha dele, que morreu, e ficou 1 hora e 20 minutos morta, e ele está aí no culto, vai dar testemunho nessa noite. Daí você fica: mas que é isso? E lá de repente aquele irmãozinho ia, cantava um hino junto com aquela menina, eu lembro disso. Depois o irmão dessa menina tornou-se meu tio. Quer dizer, eu tenho conhecimento disso aí. Ele casou com uma das minhas tias que vive ainda. Ele já faleceu. E eu falei com ela aqui no enterro dele. Eu perguntei: a senhora é aquela menina mais velha do que eu? Sou aquela menina. E a senhora serve a Jesus? Imagine que ela me respondeu: não. Isso eu só soube pelos meus pais. Pois é, eu disse para ele: mais uma vez eu vou te contar. Você morreu, literalmente. Estava te levando para casa já do hospital, quando Jesus te ressuscitou. E você agora vem dizer que não serve mais dele. É essa ingratidão, irmãos, que nos traz aflições. Quantos que passaram por esse processo divino do novo nascimento? Já imaginou, irmão, você ter recebido de Deus tudo isso? Não só esse milagre, mas uma cura divina. Uma cura divina, um batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, que está ficando raro nos nossos dias, que é uma promessa para todos. O irmão me contou na semana passada ainda, e disse: eu cheguei na casa do pastor fulano de tal, do nosso amigo que pregou aqui outro dia, pastor Isaías. Cheguei lá na casa dele, e ele disse: você já recebeu a promessa? Mas disse isso com autoridade para ele. Ele disse assim: eu sou como é que disse? Um encruado, não recebo, tenho dificuldade. E com a autoridade do Senhor, pastor Isaías colocou a mão sobre a cabeça dele, começou a orar. Aquele homem começou a tremer e recebeu o batismo no Espírito Santo. Ainda acontece sim, irmãos. Pode acontecer hoje com você. É só tu crer nas promessas de Deus. Nós vivemos nesse tempo, irmãos, que os nossos heróis na fé não conheceram, e outros experimentaram, falando sobre eles. Mas a gente quase não vê falar isso aqui com clareza na Bíblia. Falar muito em guerras que eles venciam, exércitos que apareciam do nada, e o exército era destruído por um exército de insetos, de vento, de pedras, o mar se abria, e esses sinais, sempre a favor do povo, sempre a favor do povo, e sempre eles venciam. Mas tinha outros também, que está relatado aqui, outros foram, e outros experimentaram escárnios, açoite e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados.
cadeias e prisões. Nós vimos um Jeremias, vimos um Isaías cerrado, a história diz que ele foi cerrado ao meio, não é? Cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e cabras e desamparados, aflitos e maltratados. Isso naquele tempo, porque aqui no versículo 40 explica isso. Dos quais ainda não eram, dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno de tê-los eles sobre a terra. Os nossos heróis da fé. E prossegue aqui. Os quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, olha só, e todos esses, tendo tido testemunho pela fé, para que pela fé não alcançaram a promessa. E agora então, se eles não alcançaram a promessa, o que vai acontecer com eles? O que vai acontecer com eles, se eles não alcançaram a promessa? Mas vamos à frente. Prevendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, o que diz lá, irmãos? Sem nós não fossem aperfeiçoados. O que é que Deus nos deu? O que é que Deus nos ofereceu? O que foi? Quem é o nosso grande amigo? O nosso Senhor, o nosso Salvador. Preste bem atenção nessa transição do velho pacto para o novo pacto. Deus prevendo alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Quais as diferenças que nós vimos no velho pacto e nesse? São muitas, irmãos. Pelas falas de Jesus, pelos pronunciamentos do Mestre, nós vimos tudo com clareza. Quando no velho pacto, lá no capítulo de número 21 do Êxodo, e versículo 23 diz assim, lá era assim, irmãos: mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu servo ou da sua serva, e o danificar, e deixará livre pelo seu olho. Se feriu lá, se tu feriu ele, mas ele já tinha ferido o teu, fica assim mesmo, você já se vingou, é assim mesmo, faça isso, olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, boca por boca, espada por espada. Ou ele feriu, fira ele também. Esse nosso pacto, irmãos, é completamente diferente. O nosso mestre nos ensinou diferente. No capítulo de número 5 de Mateus, versículo de número 38, eu acho que é isso, ele diz assim: ouviste o que foi dito? Ouviste o que foi dito? Jesus dizendo: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, olha a mudança, eu, porém, vos digo, que não resistais o mal, que não resistais ao mal, mas a qualquer que te bater na tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo,
tira-lhe a túnica, larga-lhe também, que tire a tua túnica, larga-lhe também a tua capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não desprezes daquele que quiser tomar emprestado de ti. Jesus, a doutrina de Jesus, irmãos, esse novo pacto é completamente diferente. Quer dizer, era uma coisa chocante. O judeu aceitar isso? Como? Calado agora? O Senhor sempre nos vingou-se por nós. A grande maioria. Quem mais morria naquele tempo eram os profetas. Os profetas morriam. A família dele era prejudicada por causa disso, porque ele profetizava duro. Mas geralmente os reis não. Compare, irmãos. Não sei se foi hoje ou ontem, quando falei com os irmãos. Compare os nossos mártires dos tempos de Jesus, depois de Jesus, com os mártires do passado. Compare. Ache um e compare. Com o respeito que nós temos, irmãos. E quem era a pessoa do rei Davi? O coração, o rei segundo o coração de Deus, o escolhido de Deus, o valente, que nós podemos tirar muitas lições dali. Escolhido, perseverante, foco. Mas como é que ele morreu? Morreu rodeado de cuidados. Até, às vezes, alguém pode achar que é exagerado, mas morreu rodeado de cuidados. Foi sepultado. Sabe-se o lugar onde foi sepultado? Se vai em Jerusalém agora, está lá o túmulo do rei Davi. Está lá o túmulo de Raquel. Está lá o lugar onde Abraão foi sepultado. Está lá tudo. Mas vai lá e procura o túmulo de Pedro. Vai lá e procure o túmulo de Estevão. Vai lá e procura o túmulo de Tiago. Vai procurar. Aperfeiçoados? Isso é aperfeiçoamento? Sim. Este foi o verdadeiro aperfeiçoamento. Isso aqui é verdadeiramente viver pela fé. Ainda que te tirem tudo, ainda que te mate a fio de espada, você não nega o nome dele, aperfeiçoado. Lá eles lutavam com espada até vencer, e o Senhor dava força para eles. Era a ordem de Deus. Se é para vencer a espada, vamos lutar. Davi tinha certos valentes de Davi que lutavam tanto que a espada chegava a colar na mão deles. Admira-nos. Mas hoje, antes de Jesus subir o Calvário, pediu que os discípulos arranjassem espadas. Espadas, com certeza pensaram, é para nós brigar, para nós entrar contra os soldados, e nós vamos lutar. Arranjaram 2 e Senhor Jesus, basta, chega. Para que Jesus pediu aquelas 2 espadas? Para que se cumpra o que estava escrito, que ele foi preso entre os malfeitores. Para provar, olha, ele foi preso lá com gente armada no jardim. Eles estavam prontos para a briga, e Pedro ainda puxou da espada, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, e Jesus disse: rapaz, coloca a tua espada na bainha. Juntou a orelha do servo do sumo sacerdote e colocou no lugar. Jesus não veio matar nem destruir, Jesus veio dar vida e vida com abundância. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem perfeita que o homem precisava ouvir, e não tinha como ouvir se o Senhor
como nós ouvimos a leitura nesta noite, que era oferecido sacrifícios. Foi isso que você leu, né? Então, irmãos, mas foi falado aqui nesta noite, oferecia o sacrifício e o Senhor já não suportava mais aquilo. Pecador oferecendo sacrifício por outro pecador, e o indo assim, e o levando daquele jeito, e o cobrindo, e o só tapando, e o Senhor não suportou mais o mau cheiro dos sacrifícios. Aquilo estava incomodando os céus, e a única solução para aperfeiçoar isso era tirar dos céus o Filho de Deus, o Filho de Deus, o nosso amado Senhor Jesus, tirar do céu e enviar para este mundo, para aperfeiçoar. Sem Ele, sem nós, eles não seriam aperfeiçoados. Quanto tempo o Senhor Jesus lutou com o diabo para tomar dele a chave da morte e do inferno? Ele desceu aos lugares mais profundos para tomar, ou disse ele: tenho agora tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Agora Satanás não pode mais dizer: olha, Abraão, eu vou pegar de lá, eu vou tirar de lá, eu vou descobrir onde está o túmulo de Moisés e vou tirar de lá, eu vou levar comigo. Não. Eu creio, irmãos, por esta escritura, sem eles não seriam aperfeiçoados, sem nós eles não seriam aperfeiçoados. Que aqui nestas promessas e outras promessas claras da Bíblia, no dia da ressurreição, aqueles túmulos também vão se abrir. Aqueles túmulos vão se abrir, e eles vão fazer parte da igreja do Senhor, daqueles que diziam: Ele vem, Ele virá. Nós não conhecemos, mas Ele vem. Já imaginou, irmãos, o coração de Deus não poderia ser, não pode ser diferente do que a realidade do amor de Deus nos mostra ser, de deixar um Isaías, que profetizou por 50 anos sobre a vinda do Messias, e de repente esquecer dele lá, ficou esquecido? Não, Ele aperfeiçoou. Isso, irmãos, não é para orgulho teu e nem para mim, não, mas é para a glória de Deus, para a glória de Deus. O privilégio que nós encontramos, achamos que Ele nos deu e faz entender. Portanto, Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, por causa de mim e de você. O judeu tem a mesma oportunidade, mas para nós gentios, chamados pelos judeus de pagãos, homens e mulheres que adoravam outro Deus, e não eram, adoravam o Deus vivo, mas eram condenados pela nossa fé, lá no início, os judeus rebeldes. Jesus veio e eles, a grande maioria, rejeitou. A igreja nasceu no meio deles, nasceu através de judeus, o próprio Jesus sendo um judeu, mas a porta se abriu para mim e para você. O caminho foi aberto. Estão entendendo, irmãos? Palavra às vezes de difícil interpretação, mas nós podemos entender que sem nós eles não alcançariam a promessa, e nós sem Ele, sem Jesus, também não alcançaríamos a promessa. Essa emenda gloriosa nos planos de Deus foi feito com perfeição. Tem uma marca? Tem uma marca profunda. No dia em que Jesus apareceu, parece que não houve muita mudança. Ele nasceu, cresceu,
Houve algumas manifestações no céu, da glória, da vinda do Messias menino, foi crescendo, a sua mensagem foi mudando, a sua mensagem foi trazendo ódio para muitas pessoas, a sua mensagem foi veemente rejeitada pela grande maioria, mas ele fez sinais necessários para mostrar que ali estava o Filho de Deus. Agora foi condenado e morto, mas agora veio o sinal. O sinal que ele disse quando os judeus tentavam ele, pediu um sinal. Nós queremos um sinal, mas ele tinha acabado de multiplicar pão e peixe, de um lanche de um rapazinho, ele multiplicou pão e peixe para mais de 5.000 pessoas, e eles queriam um sinal, e o Senhor disse: para uma geração perversa e incrédula como vocês são, não vai haver outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Vocês vão descer a sepultura, ficar 3 dias, e ao 3º dia eu ressuscitarei. Quando isso aconteceu, irmãos, já antes dele ser sepultado, ao morrer na cruz, o Senhor se manifestou para toda a terra tremeu em todo o mundo, as rochas se fenderam. Aqui não tinha ninguém para ver, para contar, mas com certeza isso aqui chacoalhou tudo, mexeu tudo. O que estava acontecendo? O Senhor estava morrendo na cruz. O sol escondeu o rosto, do meio-dia até as 3 horas da tarde, parece que com vergonha daquele momento, para não ver aquilo, o Senhor escondeu, o sol escondeu o seu rosto. O planeta maior que nós observamos, o planeta rei, escondeu o rosto, e houve treva em toda a terra. O véu do templo, aquele que separava o santuário do Santíssimo, rasgou de alto a baixo. Não era um véu tecido como uma cortina dessa, era um véu que a história conta que tinha mais ou menos de 18 a 20 centímetros de espessura. Era uma massa de tecido, e de repente abriu-se como uma navalha de alto a baixo, sem ninguém colocar a mão. Nós temos um hino que diz: rasgou-se o véu e franca ficou a entrada. Aperfeiçoados, aleluia. O dia da ressurreição do Senhor, diz a Bíblia que foram muitos os justos que foram vistos ressuscitados, caminhando nas ruas de Jerusalém. Com certeza houve um reboliço, como costumamos dizer, no lugar do descanso, e o Senhor, alguns de vocês desçam à terra para testemunhar o que está acontecendo lá, acerca daquilo que vocês profetizaram. Eles voltaram a dormir, mas o Senhor da glória, ao 3º dia, ressuscitou. Aleluia. Para confirmar todas as coisas, ele ficou mais 40 dias, falando para judeus e para gentios, e para todos que quisessem ouvir. As promessas dele estavam postas sobre a mesa, e agora era só esperar para o momento de se alimentar. Ele sobe ao céu, mas antes de subir ao céu, disse, e Lucas escreveu: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Preste atenção na palavra, irmãos. Vocês serão revestidos de poder, e 50 dias depois, contando os 40 dias da ressurreição e a ascensão, e depois da ascensão até o derramamento do Espírito Santo, quando veio a confirmação, quando houve conversões, quando houve o privilégio de o povo agora, Jesus não estava mais ali,
aquele homem que pregava uma mensagem dura, e todos voltavam as costas para ele, queriam se aproveitar de um homem que multiplicava pão, de que curava enfermos, e de que acalmava tempestades, expulsava demônios. Para isso, para ele já estava bom, eles queriam um rei assim, mas ele foi embora. E de repente, quando Jesus via, e Jesus percebia e percebe tudo, ele percebe onde está o teu pensamento agora. O teu pensamento não está nesse lugar, você está pensando em outro lugar. Aqui é lugar santo, minha filha. Aqui é lugar santo. Aqui é lugar de adorar a Deus. Aqui é lugar de estar na presença do Altíssimo. E de repente ele fala a palavra dura, e eles voltam as costas quando ele diz: se vocês quiserem ser meu discípulo, vocês precisam comer da minha carne e do meu sangue. Quê? Você está achando quem é nós aqui? Uma mensagem para canibais, pessoas que comem carne humana, beber sangue? Não era isso. Ele queria: eu quero dar para vocês a minha íntima comunhão. Vocês estão realmente sendo o meu corpo. Por isso a igreja é chamada corpo de Cristo. Ela é corpo de Cristo. As entranhas do Senhor entraram no nosso corpo, e o nosso corpo entra nas entranhas do Senhor, e nós participamos dessa mesa. Por isso nós precisamos cuidar muito, irmãos, como é que nós estamos nos apresentando como testemunhas também diante desse mundo. Como é que nós estamos vivendo? O Espírito Santo desceu, e Ele continua no nosso meio. Ele está aqui para te abençoar, para te orientar, para te dar vida, para te dar graça. Quando Jesus pregou o duro discurso, as pessoas foram tudo embora. Ficou os 12 discípulos assustados, mas eu digo: o que vai dar disso, meu Deus? Foi tudo embora. E Jesus ainda perguntou: vocês aí não querem também? Pode ir. Mas Pedro, ainda fraco, irmãos, mas vez ou outra o Espírito Santo: é através de ti que eu falo. Para onde nós iremos, Senhor? Para onde nós vamos? Se só tu tens a palavra da vida eterna. Meu querido irmão e irmã, você que está aqui me vendo e ouvindo a palavra de Deus, não tem outro lugar para você fugir. Não estou falando dessas 4 paredes aqui, nem dessa denominação. Não. É do caminho do Senhor. Não adianta você lutar, não adianta você querer achar refúgios, subterfúgios, atalhos, que não vais encontrar. Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo.